Bora pro quarto tema do nosso desafio, UI Challenge. E esse aqui é o App Clone AI, que eu vou mostrar para vocês aqui os detalhes para poder chegar nesse resultado. Mas antes, vamos só dar uma recapitulada. O primeiro tema foi esse app de corrida, e aí vai estar o link aqui na descrição para você também ter acesso às descrições desses aplicativos para você poder participar. Então, basicamente, você vai ter que acessar o vídeo 1 e lá tem todas as instruções para você participar também. Ah, Gilberto, mas para que eu vou participar? Portfólio nunca foi tão importante quanto agora, que a IA consegue entregar muita coisa. Então, você precisa diferenciar o seu trabalho do que a IA consegue entregar. Então, participar desse desafio é mostrar que você tem um olhar mais criterioso, olhar mais detalhista em relação a esse trabalho de design. Então, tem os briefings para você participar. Você também pode adquirir esse Figma. Então, nesse Figma que você tem todos os resultados que eu já obtive até o tema 4. E aí já tem até o spoiler aqui do que seria os próximos temas. Sempre que eu disponibilizo um tema, eu coloco também um wireframe em baixa fidelidade, que é não esse aqui. Então, é mais nesse sentido aqui do que a IA consegue entregar. Então, isso também pode ajudar você, além também do briefing e das informações que você precisa para poder rodar esse projeto. Ó, primeiro tema, então, foi esse app de corrida. Deixa eu ver se tem aqui a versão do que a IA entregou. Ó, vejam só que legal. Então, a IA me entregou isso daqui, e aí a gente evoluiu para algo aí bem mais visual e funcional. Foquei nisso também, não é só sobre ser visual. Aí tem aqui as minhas inspirações. O segundo tema eu fui criar algo um pouco mais diferente do que o convencional, que é um app de game, então mobile game. Eu tava na época de lançar esse jogo aqui do Resident Evil, e eu tava jogando também, então resolvi criar aí uma versão minha de como seria esse jogo versão mobile. E é isso que foi o resultado, ficou bem bacana também, tem vídeo sobre esse case. E o último vídeo que eu lancei foi sobre o nosso app aqui, o nosso app de To-Do List. Então também tem ali os detalhes, como que eu criei as ilustrações, conta um pouco aqui das composições. É claro que um conteúdo mais aprofundado, aulas mesmo sobre isso, está dentro da nossa plataforma, dentro do Design Boost. Hoje a gente não está com as vagas abertas, mas acompanha no Instagram que logo a gente deve estar divulgando aí as novidades em relação à nossa plataforma. Falando em recado, não deixe de deixar o like aqui, comenta se está gostando também desse conteúdo, que é super importante. Preciso desse engajamento aí para alcançar mais pessoas, beleza? Então é isso, esses são os trabalhos que já foram desenvolvidos até agora. E aí você vai perceber também que aqui eu estava um pouco mais livre, então não pensando muito assim em produto mesmo. Aí mobile game também foi bem para explorar ainda um aplicativo mais puxado ali para visual mesmo. E aí aqui do To-Do List, que seria o Notion Pulse, eu já quis ir para uma linha mais de produto. Então a ideia aqui desse desafio, isso não vai, talvez não vou fazer isso para todos os temas, né? Mas é criar como se eu estivesse criando realmente um produto real, porque isso vai para o meu portfólio, vai para o seu portfólio também, e as empresas querem ver isso, querem ver um bom profissional resolvendo problemas de verdade, né? Então aqui eu criei como se fosse um app pro Notion, como se estivesse criando uma nova vertical deles ali, que seria o Notion Pulse. E agora eu criei um app como se fosse realmente a gente ter um app onde eu subo uma imagem minha, eu vou rodar aqui com você já o protótipo, onde eu subo uma imagem e a partir dessa imagem eu posso criar novas imagens, é o que eu tô chamando aqui de Clone AI. Eu gosto bastante desse recurso, quando a gente fala de design mesmo, né? Porque hoje eu uso uma imagem minha feita aqui, tirado com o celular, e consigo transformar isso como se fosse um ensaio fotográfico profissional. É por isso que surgiu essa ideia, né? Por que eu não crio um app para poder criar essas imagens até com presets ou com templates? Então o fluxo desse app, ele corresponde a isso. Então eu vou mostrar aqui para vocês os detalhes para a gente poder chegar aqui nesse resultado. Vamos lá. Em relação a imagens, assets, né, cores e tudo mais, eu utilizei bastante do Magnific, então é o antigo FreePic, né, agora é o Magnific. E eu precisava de boas imagens porque a gente está falando de um app que isso daqui seria como se fosse uma base, né? Então eu ter boas imagens aqui vai fazer com que o meu app ele tenha mais visual, mais atrativo, certo? E eu precisava também de uma marca. E aí, só para isso também fica como dica para vocês aí, bem interessante, né? Que o ChatGPT, o GPT Imagens ali, ele tá gerando, assim, imagens bem bacana. Então eu fui direcionando até eu conseguir chegar aqui nesse resultado. É claro que não se compara a um trabalho feito por um designer de marcas, né? Mas para o que eu precisava ali, funcionou super bem. Então, direcionando, trazendo referências, mostrando como que seria esse trabalho, né? Tipo, o que eu queria ali como resultado, eu consegui chegar aqui nesse logo. Eu já até aproveitei, e o próprio ChatGPT, ele tá genial para poder criar ilustrações também. E aí, com base numa referência, eu criei essas ilustrações. O único ponto é que não me serviu tanto assim durante a criação do app. Acabou que eu fui na linha mais da fotografia, depois um pouco ali mais pro 3D. Então acabou que eu não utilizei esses vetores aqui. Mas
pô, já mostra que se eu precisar de ilustração, o ChatGPT vai funcionar perfeitamente. E eu trago ele aqui pro Figma e vetorizo também. Então vejo que tá tudo aqui, ó, vetorizadinho, bonitinho. Que é basicamente... Deixa eu ver se tem alguma imagem que daria só pra mostrar. Ó, aqui, ó. Aparece aqui nesse cantinho, ó, no More. Você coloca aqui em Vectorize, ele vai vetorizar pra você aí uma imagem. Só toma cuidado porque se tiver muito detalhe, se tiver sombra, gradiente, não fica legal. Então, assim, meio que em paralelo à parte de criar a estrutura do aplicativo, já começar a pensar no visual, eu também fui criando esses assets e já pensando, cara, eu vou precisar de assets para representar ali presets. Eu vou precisar de assets pra gente colocar na capa. E na capa eu pensei de colocar como se fosse uma imagem já transformando em outra. Então precisaria da imagem aqui dos rostinhos também. E eu falei, e pensei também, pô, quanto mais criativo for minhas imagens, diferente, mais atrativo ele vai ser, principalmente nas telas iniciais, nas telas ali de onboard. Então eu consegui criar essas imagens aqui, essa resolução absurda. Então tem todo o fluxo nosso aí de criar imagens também. E aí cheguei aqui nesse resultado, tive essas imagens aqui para poder trabalhar. E já fui testando também, criar algumas composições utilizando esses elementos aqui, que eu achei que ficaria legal para poder dar movimento, mas acabou que por fim eu não utilizei. E aí tá aí, gerei aqui as imagens, criei algumas composições, já estava experimentando algumas coisas. E aqui no Magnific é a melhor ferramenta assim que eu mais gosto de utilizar no dia a dia para imagens, é essa daqui, porque eu tenho tanta opção de modelos quanto também a questão de tipo assim, de gerar várias imagens de uma vez. Então isso facilita bastante aqui o meu trabalho. Tem também o Hixfield, né, que vai funcionar bem similar a esse aqui, mas basicamente a ferramenta que eu utilizo no dia a dia é essa aí, como você tá vendo as imagens que eu gerei. Então essa aqui, vamos lá. Então a partir dessa imagem aqui, que é essa referência, eu criei uma imagem mais, olha lá, ó, mudar para a foto mais realista, com acabamento profissional, publicitário, não é 3D e tudo mais. Então me gerou aqui essa versão. Vejam quanto que é importante você trabalhar com boas referências, né? Então transformei uma imagem ali em 2D, que é aquela imagem ali da capa, e aqui com base também em umas referências que eu encontrei, eu montei essa imagem aqui do Albert Einstein. Essa inspiração aqui, ela foi basicamente o que me deu a ideia de fazer esse aplicativo também, que é do Stan Lee aqui. Então eu criei uma versão do nosso Albert Einstein tomando um milkshake também. Essa aqui ficou boa. E é justamente para poder criar algo diferente, né? Algo visual, atrativo e tal. Então, enfim, as imagens foram criadas todas por aqui. Criei várias imagens para poder ter bastante opção. Essas aqui já ficaram dentro do que seria, talvez um pouco até do que seria o antigo Shutterstock que a gente utilizava. E aí, não curti. Até o Ronaldinho tá aqui. O Michael também. Então, assim, não achei que ficou tão legal quanto eu queria para o meu aplicativo. Essa que eu criei por último também. Vejam que foi toda com base, não sei se foi com base em alguma referência. Eu não sei por que tem esse rosto aqui. Não lembro exatamente como que veio a base dela. Acho que a base acabou alterando. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então eu trouxe essa referência. E aí dessa referência eu joguei aqui os prompts para poder criar ela em ângulos diferentes, em poses diferentes. E aí gerei aqui essas imagens que eu usei também no app, que vocês vão ver logo mais. Então o fluxo de imagens foi esse, e como eu falei, muita coisa veio com base aqui nas inspirações. Esse aqui é o meu arquivo final, é o arquivo que vai para a nossa plataforma, tá? Mas tem toda a organização aqui que eu utilizo nos meus projetos. Mas muito veio com base nas inspirações, principalmente essa daqui que eu achei super genial. Gostei bastante dessa referência, que traz esse lance de profundidade, uma imagem diferente, com movimento diferente, as cores mais quentes, né? Então eu gostei muito dessa ref, busquei outras referências. Esse grupo de referência aqui é o que eu chamo de referências mais puxado pro visual, então não necessariamente tem aqui funcionalidades e tudo mais. Esse aqui também achei bem bacana, esse lance aqui. Já vou dar uma dica para vocês, quando vocês verem uma composição que você fala assim, cara, que legal essa estrutura aqui, seria bacana eu testar no meu app. Vem aqui no agente, ó, clica aqui e pede para ele reconstruir para você, até se tiver alguns padrões, componentes, styles, variables, pede para ele já criar já com os seus variables, vai ficar super bacana. A câmera fica melhor para visualizar aqui. Bom, e aí eu separo inspirações que são mais visuais. Agora eu tô usando a própria IA também para poder gerar ideias. O GPT Imagens, ele consegue gerar ali algumas ideias, só que eu acho que ela tenta se provar demais e acaba gerando sempre ideias com muita informação, quase que se fosse, como vocês devem ter visto na internet, né, aqueles posts de Instagram que tem cara de IA, né, que é super carregado, cheio de informações. Quando você pede para poder ter a inspiração também dessa parte mais de UI, acaba que gera também muito ruído, muita informação. Então tomem cuidado, mas dá para poder tirar aqui algumas ideias. Eu gosto bastante de explorar. E o principal para mim é ideias funcionais.
Então até o funcional aqui, ó. Então separa ideias que eu consigo navegar, apps que eu consigo entender como é que funciona a experiência. Principalmente quando a gente vai criar uma feature nova. Esses campos de inputs que tem nos apps, né? Esses inputs que são diferentes aqui, eu preciso entender como é que funciona o comportamento. Então, para entender como funciona o comportamento, é legal ter boas inspirações. Então, baixar os apps e testar. Veja que eu testei aqui com a minha foto, testei a questão do Open, esse modal aqui. Então, fui testando, cara. Baixei muitos aplicativos, a maioria é bem restrito, não consegue fazer quase nada. Eu gostei desse do Gemini, que cria uma timeline. Eu gostei bastante desse aqui, eu não lembro o nome dele, mas é um app que eu usei muito. Hyperlapse, não lembro exatamente qual que é o nome dele. Então, é um app que eu gosto bastante, que eu gostei bastante também. E aí eu testei. Testei vários aplicativos e até esse aqui me trouxe alguns insights, foi nesse aqui, ó. Só dessa barrinha. Então, assim, não pode ter preguiça de buscar inspiração. Se você quiser criar um projeto diferenciado, né? Ainda mais que a gente tá falando aqui de um desafio que você pode se provar bastante, né? E aí, seguindo pro meu fluxo normal, eu criei um wireframe em baixa fidelidade e é exatamente isso aqui que a IA entrega pra gente, né? Ela já consegue evoluir, entregar algo melhor até, mas dificilmente vai entregar algo com um craftzinho já aplicado, que eu vou mostrar aqui já para ficar claro para vocês, que é o wireframe. Então eu vejo que a IA me entregou basicamente o que eu uso ela para poder fazer, que é estrutura, fluxo de navegação e tudo mais. E a partir dela, antes de começar a pensar aqui mesmo em inserir as imagens, mas já pensando como que as imagens iam compor, eu fui criando um wireframe mesmo. Então é um step que hoje é meio que talvez use, talvez não use, opcional aqui nos nossos projetos na Insane. Mas aqui eu quis fazer porque, como eu ia gastar bastante tempo nas imagens, eu preferi fechar a estrutura dele primeiro, esse fluxo de navegação, para ficar mais fácil na hora que eu fosse trabalhar essa parte de UI aqui com os assets mais refinados, né? Então veja que diferente, eu posso trabalhar a questão da hierarquia, da tipografia, da estrutura, trabalhar realmente ali pensando em algo mais assim, a nível de design mesmo, a nível de um design mais visual. Então essa aqui é a diferença da evolução que a gente vai vendo aqui durante o projeto. Então, assim, fechei o wireframe. Aqui eu uso o Figma Make. Eu não lembro se eu cheguei a usar alguma outra ferramenta, não. Eu acho que o principal aqui foi o Figma Make. Então, no Figma Make eu vou briefando, né? Então, trazendo aquelas informações do briefing, que eu imagino de fluxo. Passo todo o contexto. Tanto é que eu nem desenhei essa parte aqui de Explore, My Creation. Desculpa aí pela tosse. Então, fui criando aqui mais ou menos o fluxo que eu queria. Só que eu ainda modifiquei bastante desse wireframe, dessa estrutura, pro final. Porque, assim, um exemplo, né? Eu tenho essa parte de create. Só que ao invés de criar vários steps, tipo assim, eu vou subir a imagem, eu vou escolher o estilo, eu vou digitar o prompt. Então, isso que a IA me propôs. Por isso tem que tomar cuidado. Ela vai te propor as coisas, mas não necessariamente você vai seguir ali exatamente o que ela tá te propondo, porque pode ser que você consiga reduzir isso em termos de steps. E aí eu percebi essa questão da gente poder resumir em questões de não ter tantos steps, eu acho que foi principalmente nessa referência aqui. Então eu tenho um campo de prompt, eu tenho os resultados já eles sendo criados ali, e eu tenho aqui configurações. Então eu não preciso de necessariamente avançar ir tela a tela, step a step, para poder criar uma tela funcional. Eu posso já focar em criar uma única tela e ter várias configurações dentro dessa tela. Bom, de acordo com que eu fui avançando aqui, buscando referências, inspirações, dentro do meu processo, que é raro você ver aí no designers fazendo, né? Eu rabisco no papel. Então, rabisco mesmo, porque é a hora que eu vou sintetizar as minhas ideias. Então, eu tenho as minhas inspirações funcionais, inspirações visuais. Eu tenho já um sketchzinho ali do que seria o fluxo do meu app. E aí eu já tenho a visão de como que eu quero que as coisas funcionem. Eu posso ir direto pro software e começar, às vezes, jogar uma coisa pro lado, uma coisa pro outro, mas eu prefiro no papel. Então eu tô aqui, tô buscando inspiração, tô buscando referência e vou lá e rabisco esse meu fluxo. Vejo ali como que eu quero organizar as informações. Então aqui a ideia da capa, né, de como que as coisas iam funcionar. Depois aqui seria o que eu chamei aqui de um primeiro acesso. Depois ele já cai diretamente para o fluxo. Ele não cai para a tela inicial do app. Ele cai diretamente para o fluxo, que é onde ele vai ter a principal funcionalidade do app, que é de criar um clone, né? E aí ele avança aqui. Então aqui é o input de dados, né? O prompt, né? Para você criar. Aqui seria as imagens que você já subiu. Então seria um cardzinho para mostrar
mostrar, tipo, ó, essas imagens que você está usando para poder treinar. Depois o resultado, as imagens que você gerou, e aí eu caio aqui para home. Você vai perceber que na home eu criei um cardzinho assim, eu criei esse template. Então, isso aqui é, para mim, extremamente funcional. E aí, como eu falei, eu saí daquele wireframe um pouco mais rápido, né, desse wireframe que mais sketchzão mesmo, para um wireframe um pouco mais refinado, porque eu sabia que eu ia gastar mais tempo ali criando os assets, né, trabalhando bem as imagens, as composições, iconografia. Então eu quis focar bem em estrutura, já colocando aqui brincando um pouco de como que seria até usar os tons de cinza, sombra. Você vê que ficou bem refinado. Então é um wireframe que, dependendo do nível, você não precisa sair daqui para isso daqui e para uma UI final. Pode ser que funcione também, tá? Mas aí, como eu quis criar algo assim realmente mais trabalhado, eu fui para essa parte aqui então e criei nossa estrutura do app. Feito a estrutura, eu fui então para a parte final, que é a parte do Visual Design. Vou rodar com vocês aqui o aplicativo só para poder comentar a câmera aqui, porque a outra câmera não tá legal. Pessoal, é o seguinte, ó, dica importante. Sempre que possível, ó, agora eu tô nessa câmera. Sempre que possível, espelhe o app aí no seu celular. Por quê? Aí você vai conseguir ver certinho como que tá a diagramação, como que tá o encaixe de toda a estrutura que você tá montando. A questão de você também, assim, eu acho que o principal é ver se as coisas estão legíveis, se está com contraste legal. Então, eu sempre espelho no iPhone, no meu iPhone aqui, utilizando o app do Figma. Eu consigo ver certinho aqui todo o meu fluxo de navegação. Legal, vamos lá. Então, em relação ao aplicativo, passei por toda aquela jornada até eu chegar nessa parte de trabalhar essa parte visual, né? E a minha ideia aqui era criar um app que eu chamasse a atenção através das imagens, das cores. E aí, essa primeira tela, ela é uma tela de login praticamente, né, onde eu tenho ali a opção de logar com Apple ou Google, só algumas informações mais complementares. E aqui seria como se fosse meu primeiro acesso. Então a pessoa, tipo assim, ela logou, que como seria uma tela um pouco mais ali de instruções. Eu confesso que o resultado aqui, ele tem um contraste assim não tão correto, né, mas é um app de estudo, um app mais focado no visual, então aqui não passaria num teste de acessibilidade. Mas ok, eu tenho aqui as instruções, que você tem que subir uma foto, você já pode começar a treinar um modelo, né? Ou você pode ir diretamente para home. Então vamos seguindo aqui para a parte de treinar um modelo. Aqui eu tinha feito, vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tinha feito à mão mesmo uma ilustração, eu tinha feito aqui. Na verdade eu gerei esse íconezinho e aí depois eu criei o background, criei isso tudo aqui. Aí depois eu voltei atrás, preferi criar isso com IA. Então usei o ChatGPT. Eu gosto bastante do GPT para vetores e para imagens estilo 3D. Então achei que o resultado ficou bem interessante. E aqui eu tenho duas tarefinhas apenas, que é dar um nome para esse avatar, né, para esse clone que a gente vai criar e subir aqui as nossas fotos. Antes, e lá no nosso protótipo embaixo, ele tinha sugerido trazer 2 botões. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, só para vocês verem algumas decisões que eu acabei tendo que tomar durante a criação do app. Aqui, ó. Então, ele fala a instrução que você pode subir a quantidade de fotos ali e tudo mais, e você pode subir da sua biblioteca ou então tirar uma foto. E aí eu acabei preferindo deixar um botão e assim que ele... Foi alguns benches que eu fiz, algumas referências, que aí ele sobe essa janelinha aqui, esse overlay. Beleza, então subir aqui a foto, ele vai carregar vai fazer um progress bar ali para poder carregar e terminar de subir todas as fotos. Então, tudo certo, você subiu suas fotos e tem aqui a lista da foto. Vejam que tá tudo muito bem encaixado, tá tudo bem posicionado. Isso aqui é importante pra gente manter nosso app, ele com uma estrutura super bacana e funcional. Então aqui eu tenho a lista das imagens que subiu e aí eu posso excluir alguma aqui se eu quiser, ou posso já começar a treinar o meu modelo. Vejam que interessante também em relação às cores, né? Então como eu tô mais puxado pro purple, por esse roxinho e tudo mais, eu acabei gerando imagens, tipo, meio que para poder... isso uso muito, principalmente em e-commerce, né? Então não colocar uma imagem aleatória, uma imagem ruim. Então eu já gerei algumas imagens para poder combinar também com o nosso aplicativo. Avançando, o que acontece? Eu já começo a criar o meu clone. Lembra que lá naquele wireframe, ele quebrou isso em vários steps. Aqui eu só tenho já, tipo, diretamente uma única tela para poder criar o nosso clone. Então aqui seria aquele consolidado, então as imagens que eu subi, eu posso editar e voltar e subir mais imagens.
imagens. Aqui eu tenho como se fosse alguns presets, então se eu quiser uma imagem cinemática aqui, então eu vou clicar aqui, ele vai criar essa imagem. Eu posso subir algum style, alguma referência. Você vê que essa caixinha, ela é meio que já dentro de algum padrão. Então realmente eu quis buscar criar dentro de um padrão, porque já existem convenções de como que funcionam essas caixinhas de prompt, né? Então eu posso subir por comando de voz, então editando, e por comando de voz digitando, guiando, né, a IA do que eu quero. Posso simplesmente digitar e posso trazer aqui algumas configurações, alguns parâmetros. Então, mudar aqui para uma resolução 4K, que aí já precisa ter mais crédito, o aspecto, enfim, mudar isso tudo aqui e aí eu configuro essa área. Então, eu deixei tudo muito bem diagramado aqui, bem simples, né? E aí, bacana, eu vou então gerar aqui um clone, e aí beleza, ele já está criando ali a partir daquela nossa imagem, essa imagem mais cinemática, mas acho que não seria cinemática, seria mais publicitária, né? Então a imagem mais publicitária, mostrei como que seria esse progresso dele, tipo, carregando mesmo. Então aqui eu coloquei um preto com um background blur para poder dar um contraste. E é importante você, quando for criar aplicativos, ter esses steps, né? Para o dev saber qual que vai ser o tipo de comportamento na hora que ele for implementar. Isso aqui é um trabalho profissional mesmo. Aqui eu mostro a quantidade de tokens que eu quero. E aí, eu criei também esse modal, porque como é um app que ele é base de créditos, eu preciso mostrar também como que seria adquirir mais créditos. Então, seria aqui o modalzinho também, onde você pode comprar mais crédito. Fechando aqui, eu caio para home, para a página inicial. O que eu gostei dessa página inicial foi esse bannerzinho aqui de tokens, eu achei que ficou bem bacana. E aqui, mais uma vez, seguindo o padrão também que eu tinha criado, de ter uma ilustração aqui para isso. Eu criei uma toolbar aqui, uma tab bar, né, flutuante mesmo, então vai passando ali por cima e com esse botão mais centralizado. E o que vocês vão perceber é que desse wireframe aqui ele fez dessa forma, tudo mais, né? Mas o que eu tinha projetado aqui para home, ela seria dessa forma. Só que eu achei que ficou um pouco confuso demais desse jeito, aí eu acabei modificando, deixando desse jeito para ficar mais simples, né? E aí essas foram as telas que eu criei. Deixa eu só buscar aqui para mostrar uma outra tela que faltou, que foi essa tela aqui, ó. Então clicando aqui também mostra como seria os detalhes daqui da foto, e eu posso salvar, posso fazer download, posso compartilhar, posso editar, enfim, aqui tá o app. Bom, o trabalho foi esse foi o resultado. Às vezes parece, como eu fui só passando aqui, né? Não parece que tem tanta coisa, mas é bastante detalhe e equilibrar tudo isso que é o grande desafio. Aqui eu separei alguns componentes, eu não tenho muitos componentes, que é um app curto, são poucas telas, mas eu tenho um app de botão aqui bem funcional, onde eu consigo escolher qual que é o tamanho do botão, se é maior ou menor, se ele vai ser, qual que é o estilo desse botão. Tem aqui nosso prompt box, que se eu precisar eu posso criar algumas variações dele também. Então aqui tá os nossos componentes certinho. E aí, esse então é o resultado. Você vai perceber que ele não é um trabalho, ele é um trabalho que distancia bastante mesmo do que a IA entrega, porque ele é pensado no detalhe. Você vê que todas as telas elas estão combinando. Para fazer essa combinação e deixar tudo harmônico, é importantíssimo que você tenha boas variables, né? Então trabalhar bem aqui a sua escala de cor. Agora com o IA, você já consegue também criar toda essa estrutura usando cores primitivas, as cores primitivas, as cores semânticas, que você vai basicamente dizer para que serve cada uma das cores. Então isso vai ajudar a manter a consistência do seu app. Outro ponto é que as inspirações elas vão te ajudar a entender como que você pode criar um fluxo melhor, não só questões de visual também, mas em questões de jornada. Então por isso que é importante você baixar ali o seu app. De resto em cada tela, busca ali refinar o máximo possível, refinar ali e entregar o melhor resultado possível. E aí, no final das contas, você tem um case aí para o seu portfólio. Eu tô montando aqui o post já, vejo que fica um post aí bem atrativo, que mostra para o mercado que a gente entende do que faz, né? Que a gente consegue criar coisas que não são apenas visuais, mas coisas que são funcionais. De maneira resumida, criamos um app funcional, um app que poderia ser um produto também. Até já passei isso pro Bliner, ele falou que vai transformar isso num produto real, vamos ver. Porque ficou bem interessante, né? E então, participar desse desafio, participar do UI Challenge pode ser interessante, porque além de treinar essa parte visual, você pode também estar criando um produto. Você pode se inspirar, nesse caso, que eu criei um app para clone, pode criar um outro para trabalhar imagens, alguma coisa que tem relação com a imagem. Pode usar a base disso, né, para poder criar um outro aplicativo. E você
preencher o seu portfólio, você praticar e melhorar suas habilidades. Então participar do UI Challenge é só vantagens. Não esquece de deixar o like, não esquece de comentar. Assiste também os outros temas que pode abrir a sua mente. É um vídeo curto, um vídeo rápido, mas que mostra ali um fluxo realmente interessante para a gente poder criar interfaces melhores. Beleza? Te vejo no próximo vídeo, no próximo tema do UI Challenge, mas tem mais conteúdos no nosso canal. Bora ver também.